A proposta da aula de hoje, além de eu falar desse novo passo que a gente vai dar para se aprofundar, é trazer uma reprise de tudo que a gente aprendeu sobre essas mulheres ao longo dessas 8 semanas, tá certo? Foram 8 semanas. A gente sabe que a ansiedade que a gente vem carregando, como a gente aprendeu, às vezes desde o ventre da nossa mãe, a ansiedade que a gente carrega desde a infância, ela não vai sumir assim de uma hora para outra. Mas a gente sabe que à medida que vamos tomando consciência do que está acontecendo, a gente vai despertando. Entendem? Então é por isso que, se vocês em algum momento se perceberem que estão de alguma forma com alguns comportamentos em algum momento antigo, não se culpe. Respire fundo e sempre volte para si. Por quê? Não é fácil muitas vezes a gente desconstruir um pensamento que a gente já vem, um pensamento, um sentimento que a gente vem trazendo ao longo da vida. Requer paciência, gente, e tempo. Vocês fizeram a parte de vocês. Então agora requer paciência. A consciência agora já expandiu, não tem mais como voltar serem aquelas mulheres do passado, aquelas mulheres que um dia vocês foram. Porque cada vez que a gente vai aprendendo coisas novas, que a gente vai se conscientizando de coisas que a gente carregava, não tem como a gente voltar mais a ser quem a gente era. Até a Bíblia, coisas que, como o Elzimeri falou aí, que a gente lia e muitas vezes não percebia porque estava lá inconsciente, agora a gente já passa a olhar com um outro olhar. E isso é o que é lindo desse processo. É por isso que eu tanto amo a psicanálise, o processo terapêutico. Sempre falo que se as pessoas soubessem o poder que tem a gente se curar emocionalmente, porque destrava todas as áreas da nossa vida. Aquelas coisas que estavam lá guardadas, inconscientes, que a gente estava muitas vezes sofrendo, repetindo, sem saber. Quando a gente toma consciência e pega um outro caminho, aquilo que parecia que não tinha mais jeito, que talvez a gente estava até culpando a Deus, a gente passa a ter consciência e isso é libertador. Então a minha palavra para vocês hoje é gratidão. Gratidão por todas vocês que acompanharam todas as aulas. Se a gente for ler de Gênesis a Apocalipse, tem muitos versículos falando da ansiedade, do medo, principalmente do medo, porque, gente, como a gente já estudou nas aulas passadas, que o medo, ele é a raiz da ansiedade. Por trás de uma mente ansiosa existe um medo. Por trás de uma pessoa ansiosa, sempre tem uma pessoa medrosa. Sempre tem uma pessoa que alimenta pensamentos negativos. Observe na vida de vocês agora, comece a trazer aí na mente de vocês que a maioria das vezes que vocês tiveram uma crise de ansiedade, o que foi que antecedeu a essa crise? Pensamentos negativos, na maioria das vezes. Não foi pensamento positivo, não tem como. Foi pensamento negativo que veio ali querendo dominar a mente de vocês. Então, quer continuar vencendo a ansiedade? Começa pelos pensamentos. Vamos gerenciar esses pensamentos? Vamos ver quais são os pensamentos que estão chegando aí na sua mente. Será que diante de uma situação difícil, de um problema, a primeira coisa que sua mente faz é trazer à memória pensamentos negativos? Sendo que a palavra de Deus diz o que a gente? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança não é lembrar de coisas ruins que já me aconteceram. O que me traz esperança é lembrar de coisas boas que Deus já fez pelas nossas vidas, não é verdade? Então, se você me perguntar, e aí, faço o que para me livrar do medo da ansiedade? Alimenta a sua esperança, alimenta a sua mente com fé, com pensamentos positivos. Em algum momento vai chegar, gente, algum pensamento negativo, mas sabe o que a gente faz? A gente não alimenta. Quando você perceber que sua mente está querendo te levar para o negativo, o que é que você faz? Corta, coloca um louvor, vai orar,
respira um pouco, sai daquele ambiente ali que você está no momento, faz alguma coisa, mas não permita que o pensamento negativo se aloje, porque quando ele se alojar, já foi, aí a ansiedade vem. Por quê? Se eu começo aqui agora a ter pensamentos negativos, o meu cérebro vai entender que eu estou em perigo. Ele não sabe que o que eu estou pensando é algo que aconteceu no passado, porque eu não sei se vocês já ouviram que o nosso cérebro, ele é atemporal. Portanto, para ele não existe presente, passado e futuro. Se eu pensar qualquer coisa ruim agora, ele vai achar que está acontecendo algo comigo, então o que é que ele faz? Ele vai reagir para me proteger, liberando aqueles hormônios que a gente já estudou aqui, que é o cortisol e a adrenalina, e eu vou ter crise de ansiedade. Então vocês conseguem perceber aqui hoje nessa nossa aula final desse curso que o medo e os pensamentos negativos também estão por trás da ansiedade? E o que é que a palavra de Deus vai dizer para a gente sobre isso? 1 Pedro, esse versículo que eu amo demais, 1 Pedro 5,7, ele fala o que? Lança sobre ele quem? Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que foi que eu contei aqui da história lá do evento? Quando a gente sabe quem anda com a gente, quem é Jesus que anda com a gente lança sobre ele a nossa ansiedade. A gente não fica ansioso, porque eu não tinha que ficar ansiosa com a minha vinda para casa, porque eu creio no Deus que eu confio. Eu sei no Deus que está comigo. Então, se a gente tem convicção do Deus que está, gente, na nossa vida, é por isso que eu digo, precisa trabalhar a fé. Não tem como a gente vencer a ansiedade sem não trabalhar a nossa fé. Porque quando a nossa fé, observe, começa a aumentar, não tem espaço para o medo, não tem espaço para a ansiedade. Eles vão embora, entendeu? E há também a palavra que eu também amo, que é o Filipenses 4:6, que fala que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, mas antes em tudo, pela oração e súplica, com pedido de ação de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Olha o que ele está dizendo, que a gente não ande ansioso, mas não ande ansioso. Não ande, olha o termo, a palavra, não andar quer dizer que é para você não estar inconstante. Não quer dizer que se você ficar ansiosa, você está pecando contra Deus. O que ele quer dizer é o quê? A ansiedade pode até bater na tua porta, pode bater na minha porta, mas a gente não pode permitir que ela nos domine. Quando ela chegar, o que é que ele está dizendo aqui? Pela oração, pela súplica, com ação de graça. Que é ação de graça? Gratidão. Quando a gente ora, quando a gente suplica, quando a gente agradece, a ansiedade vai embora. Ele está dando aqui, Paulo, em Filipenses, o remédio da ansiedade: oração, súplica e gratidão. Ele falou o quê? Olha, meus amados, quando a ansiedade bater na porta, você vai orar, você vai suplicar e você vai ter graças ao Senhor. Sabe por quê? Quando a gente lembra que a gente hoje, estou aqui conversando com vocês, vocês estão aqui comigo, vocês estão saudáveis, vocês falam, vocês andam, vocês enxergam, vocês não têm nenhum problema assim grave que precisa de respirador, que precisa fazer hemodiálise. Vocês tiveram o que comer, mesmo que foi assim pouco, mesmo que não foi aquele prato que você gostaria de comer, mas observe, vocês beberam água, vocês se alimentaram. Então assim, a gente, quando para agradecer, a gente percebe que tem tanta coisa, pra gente agradecer. Então, quando essa gratidão entra no nosso coração, a ansiedade vai embora. Porque a gente percebe assim, nossa, Deus tem cuidado de mim. Por que Ele não vai cuidar? Por que Ele vai me deixar se até aqui Ele tem me guardado? Se até aqui Ele não tem deixado faltar nada? Tá sendo pouco, mas eu tô tendo. Então, o mesmo Deus que está cuidando até aqui, Ele vai continuar cuidando. Então, observa. Olha como as coisas já mudam quando a gente passa a olhar com esses olhos. Isso é lindo demais.
E o outro versículo que eu amo é que é o João 14:27, que fala: deixo-vos a minha paz, foi o que Jesus falou. A minha paz vos dou. Eu não vos a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Por quê? Porque quando o coração da gente, que é coração aqui na Bíblia, quando a Bíblia fala coração, ele quer dizer mente. Quando a mente da gente fica perturbada, que a gente fica com medo, a ansiedade vem. A ansiedade vem, e onde tem ansiedade, o que foi que a gente já estudou aí, não tem paz. E por isso que Jesus disse que deixava a paz dele, que a paz dele está disponível. Então, mais uma receita a gente aprende aqui nesses versículos. Vamos buscar a paz, que só Jesus pode dar. Tá ansiosa? Busca a paz de Jesus. Busque em Jesus a paz. Tá certo? Fazer uma breve revisão de todas essas mulheres que a gente estudou. Marta, que Jesus falou que Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só te é necessária. Marta estava ali preocupada, presa nos afazeres domésticos, nas ocupações, e a gente falou sobre isso, que às vezes a gente acha que está ocupada, que a gente se ocupa de muitas tarefas, vivendo no futuro, e perde o presente, que o presente muitas vezes é o quê? Está na presença das pessoas que a gente ama, na presença de Jesus, que foi isso que Marta estava perdendo naquele momento. Eu disse para vocês nessa aula que fazer comida é importante, que limpar a casa é importante, que cuidar das nossas coisas pessoais é importante. Mas a boa parte não é isso. A boa parte é relacionamento com pessoas, é relacionamento com Deus. E às vezes a gente inverte as coisas, às vezes a gente dá prioridade aos nossos fazeres domésticos, que sempre estarão aí, né? Que a gente vai morrer e deixar os afazeres, deixar tudo aí. Pessoas não estarão sempre conosco, se a gente for observar. Pessoas morrem, pessoas vão embora. Porque a ansiedade tira a gente de viver o presente, o momento, e leva a gente a viver o futuro. Isso tira a gente do nosso propósito. A gente aprendeu isso com Marta, que não é para estar apegada em muitas coisas, mas é para priorizar suas tarefas do dia a dia. Que ter uma agenda cheia de coisas vai te trazer ansiedade. Foi isso que a gente aprendeu com Marta. A segunda mulher que a gente estudou foi a que você falou, Elzimeire, a Esther. O que foi que a gente aprendeu com a rainha Esther? A gente aprendeu com a rainha Esther, gente, que muitas vezes a ansiedade vai vir diante de situações perigosas, como ela viveu. Quando veio a ameaça para o seu povo, que o seu povo seria morto, ela teve a proposta do seu tio Mardoqueu, que ela deveria ir na presença do rei, falar para ele o que estava acontecendo. Ela teve medo, ela ficou ansiosa e quis desistir. Mas Mardoqueu lembrou a ela o quê? Olha, Esther, quem sabe não foi para esse momento que você foi colocada aqui no palácio. Então a Esther fez o que? Se preparou, orou, jejuou, se produziu, fez o convite ao rei. E a gente aprendeu o que com essa história? Que quando a gente se prepara fisicamente, espiritualmente, emocionalmente e fala também no tempo certo, Deus trabalha ao nosso favor. Porque a gente vai perceber que a Esther não se deixou levar pela ansiedade. A ansiedade faz a gente atropelar as coisas, faz a gente querer falar coisas que não era para falar naquele momento. E Esther, ela soube fazer tudo isso muito bem. Marcar tudo e somente falar no momento certo. Inclusive, eu até lembro que nessa aula eu falei para vocês, se vocês têm algo difícil, tem um pedido ou algo difícil para falar para alguém, nunca fale com essa pessoa de barriga vazia. Prepara um banquete, prepara um cafezinho, prepara algo gostoso, porque com certeza depois que a pessoa come, ela está mais disposta a te ouvir
e até a responder a sua solicitação, a sua queixa, seja o que for. Porque você vai falar com a pessoa com fome e ela vai ficar brava. Então a gente trabalhou essas questões também. Aí depois a gente teve a próxima mulher que a gente trabalhou, que foi a Ruth. A gente entendeu ali que a história de Ruth, que ela ficou viúva, que ao invés dela decidir ir embora com a órfã, voltar para os seus parentes, ela decidiu ficar ali com Noemi, e mesmo com certeza com medo, ansiosa, sem saber o que esperava no futuro, Ruth decidiu seguir Noemi. E esse decidir seguir Noemi foi onde Deus abriu as portas. E mesmo estando ali viúva, sofrendo, Ruth, ela não focou em olhar o problema dela, mas ela focou em cuidar de Noemi. Ela focou em servir a sua sogra. Então o que é que a gente aprendeu com Ruth? Que mesmo nos momentos de perdas, nos momentos mais difíceis, quando a gente escolhe não somente olhar para a nossa dor, ficar se vitimizando, mas a gente escolhe se colocar no propósito de Deus, Deus prepara o Boaz, Deus prepara as portas para cuidar de nós. Foi isso que a gente aprendeu com a Ruth. Marta, Esther, Ruth. E agora vou falar de Ana, que a gente aprendeu também com Ana. Que Ana ali naquela aflição, na esterilidade, sendo humilhada por Penina, mesmo tendo o amor do seu esposo, ela se sentia incompleta. E ela não permitiu, a gente vai ver, mesmo com esse contexto de sofrimento, que a ansiedade tomasse conta do coração dela. A gente viu a parte dela ali no templo, orando a Deus, pedindo um filho, onde o sacerdote da época, o Eli, interpretou que ela estava bêbada, falou com ela que ela não devia se embriagar com vinho, mas ao invés de Ana responder como uma mulher estressada e ansiosa, ela teve um coração humilde e disse: não, meu Senhor, a tua serva não bebeu bebida alguma, antes eu estou me derramando na presença do meu Senhor. E aí o sacerdote libera uma palavra de bênção na vida de Ana. A gente vai perceber com essa história o quê? Que muitas vezes a gente estressada, muitas vezes a gente ansiosa, a gente fala coisas que a gente não deveria e a gente perde bênçãos. Porque às vezes a gente pode desonrar pessoas com o nosso comportamento, por causa do nosso estresse, por causa da nossa ansiedade. Então foi isso que a gente aprendeu com a Ana. Tá com problema, tá estressada? Respira. Ninguém tem culpa dos seus problemas, então não saia atacando as pessoas, porque uma dessas pessoas que a gente pode atacar ou falar uma palavra errada pode ser uma pessoa que Deus está querendo usar para nos abençoar. E aí quando a gente age por impulso, na ansiedade, no estresse, a gente perde a bênção. Tá certo? Depois a gente falou aí da mulher do fluxo de sangue. A gente falou que mesmo ela estando 12 anos ali sofrendo com aquele fluxo de sangue, já tinha gastado todo o recurso, a gente aprendeu que era uma mulher que estava empenhada em obter a cura, que ela era perseverante para obter a cura. Então a gente aprendeu com essa mulher que mesmo quando a gente acha que já gastou todo o recurso, que já tentou tudo, a gente sabe que tem Jesus, mas não pense que ela ia ter Jesus naquela condição que ela estava, era fácil, como a gente viu. Ela só podia tocar na orla, ela só podia fazer daquele jeito, enfrentar uma multidão e tocar na orla. E foi isso que essa mulher fez. Ela teve coragem, ela se posicionou, mesmo com pouco recurso, mesmo com pouca força. Ela não disse assim: eu não vou lá não, vai ser difícil, eu tenho que atravessar uma multidão, eu já tô cansada, sangrando há tantos anos, fraca, eu ainda vou ter que me abaixar e tocar na orla dele. Não vou não. Por quê? Porque o desejo, gente, dessa mulher ser curada era maior do que tudo isso que a gente falou. Então a gente aprendeu com ela. Quando o nosso desejo, quando o nosso propósito de vida é maior do que os problemas, a gente enfrenta qualquer coisa para conseguir aquilo que a gente quer alcançar da parte de Deus. Se alguém mandou, não, você faz isso, você
vocês não desistem como vocês estão aqui. Se é para eu melhorar, eu vou fazer a mentoria, eu vou fazer o curso, eu vou fazer o que for, porque eu não quero ficar mais do jeito que eu estou. Dar desculpa, dar justificativa, se vitimizar, não muda nada. O que muda é a gente, mesmo com um pouquinho de recurso, mesmo com pouquinha força, a gente mesmo se arrastando, a gente seguir em frente. Isso é que traz a mudança. A gente olhando para a vida dessa mulher, a gente viu isso. Próxima mulher, que foi a mulher cananeia. Lembra? Aquela mulher que a filha dela estava demoniada, que ela era uma mulher estrangeira, sírio-fenícia, de origem grega. Veio atrás de Jesus, pediu para Jesus curar a filha dela, foi humilhada. Os discípulos disseram: não, manda essa mulher embora, Jesus. E ela insiste, ela se prostra, ela se humilha diante de Jesus. E depois dela se humilhar, não pense que as portas se abriu na vida dela. Ela ouviu o que é de Jesus, ela ouviu: não é lícito tirar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Depois dessa, ela poderia dizer: ah, que grosseria, eu vou embora, que nada, eu vim aqui buscar uma ajuda, mas eu acho que eu estou no lugar errado. Será que se fosse eu, às vezes eu penso, ou alguma de vocês, será que a gente não teria essa atitude de rejeição, de ir embora? Não, eu vim aqui buscar ajuda, ele está me humilhando, falando isso só porque eu sou estrangeira. Mas aquela mulher, ela sabia o que ela precisava. Ela sabia que ela estava disposta a enfrentar qualquer coisa para ter a cura da filha dela. Então, quando Jesus fala isso, aquela mulher imediatamente responde: ó Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da sua mesa. Então, ao Jesus ouvir isso, Jesus diz: mulher, grande é a tua fé. Nem em Israel eu vi tamanha fé. Por quê? Ela não desistiu. Na primeira porta que fechou, ela não desistiu. Ela não voltou murmurando, mas ela insistiu. Toda vez que a gente insiste e não desiste, a gente alcança a fé. Porque a fé sempre alcança. E aí depois a gente teve o ensinamento com Rebeca. Rebeca nos ensinou o que na semana passada? Rebeca nos ensinou que quando a gente age não pela confiança nas promessas de Deus, que Deus havia falado com ela que um dos seus filhos, que era o Jacó, o mais novo, seria de fato o que receberia a bênção da primogenitura. Ela, ao invés de confiar na promessa de Deus, ela deixou que a ansiedade, que o medo dominasse o coração dela. Aí no momento que ela ouviu, a gente estudou, Isaac falando que ia abençoar Esaú, ela arma um plano para que Jacó receba a bênção na frente de Esaú, já que o Isaac não estava enxergando mais direito. E isso que foi que custou? Custou que Jacó teve que ir embora, ela morreu sem ver um dos seus filhos, sem ver mais Jacó. Por quê? Ela não se moveu, gente, pela fé, mas ela se moveu pela precipitação, pelo medo. Isso fez ela perder a convivência do filho. Foi isso que a gente percebeu com todas essas mulheres. Então, como a gente já falou, vocês perceberam que cada uma dessas trouxeram ensinamento para a gente. Cada uma dessas ficou marcada em nosso coração. E a gente estudou a semana passada sobre o medo, falando fortemente do medo que Deus não nos deu. Paulo falou lá em Timóteo, na carta dele que ele mandou a Timóteo, 1 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Onde tem essas três coisas, gente, amor, poder e equilíbrio, ansiedade e estresse não tem como. Por quê? Estresse e ansiedade é o contrário de equilíbrio. Porque uma mulher que é estressada, que é ansiosa, ela é vista como uma mulher o que, gente? Desequilibrada. E uma mulher desequilibrada ninguém quer ter por perto, porque não vai inspirar confiança. Vai inspirar confiança para vocês? Então, vamos pensar nisso. Se uma mulher estressada e ansiosa não inspira confiança, por que vocês, nós vamos ser essas mulheres? Não.
Nós vamos ser mulheres o quê? Equilibradas, que tem o poder de Deus nas nossas vidas, que tem o amor no nosso coração, que sabe para onde a gente está andando, que no meio dos problemas sempre vai ver uma solução. Porque toda vez que a nossa mente está no modo ansioso, a gente aprendeu isso. A gente sempre vai ver para cada problema um outro problema. Mas no momento que a gente permite que o Espírito Santo entre na nossa mente, traga a paz, traga o controle dessa ansiedade, a gente vai perceber que onde tem problemas a gente está resolvendo. E ninguém quer ter por perto alguém que não resolve problemas. A gente quer ter por perto alguém que nos momentos difíceis sempre tem uma solução, sempre tem uma palavra, sempre sabe o que fazer. Mas como é que eu me torno essa mulher? Quando eu permito que o Espírito Santo domine e controle essa ansiedade. E como eu falei para vocês, é um caminho longo. A gente percorreu um caminho longo aí nessa mentoria. Esses 2 meses aprendemos muitas coisas. Mas hoje eu quero convidar vocês para dar um passo novo, um mergulho mais profundo a tudo que nós começamos lá atrás, para a gente continuar mergulhando. Então eu vou abrir uma nova mentoria e essa mentoria vai ser Eu Não Sou Mais Escrava do Medo. Não é só para quem tem ansiedade, mas é para qualquer pessoa que percebe que algum tipo de medo te aprisiona, algum tipo de medo te acorrenta. Essa mentoria é para você, para todas as formas de medo que você sente que te paralisa, medo do futuro, medo de algum bicho, medo de falar em público, medo de animais, medo de dirigir, qualquer medo. Essa mentoria é para qualquer pessoa que sofre medo. 4 semanas profundas, não serão na modalidade que a gente fez, mas serão em uma outra plataforma fechada. Quem não conseguir assistir ao vivo, vai entrar lá com seu login, sua senha e assistir a aula que ficou gravada lá. Aí vai ter o grupo onde a gente vai tirar as dúvidas, vai tirar todas as dúvidas e que a gente vai ficar se comunicando nesse grupo. Eu vou botar o link lá, vocês vão se inscrever e vai ter acesso à plataforma, vai ser dessa forma. Tá maravilhoso. E eu tô muito feliz. Vai ser maravilhoso porque eu sei que a gente vai conseguir se aprofundar mais um pouquinho em tudo isso aqui que a gente veio trabalhando. E eu percebi, por que eu quis lançar essa mentoria? Porque eu percebi, trazendo a minha história, fazendo essas aulas, que a maioria de nós a gente sofre com algum tipo de medo. E aí a gente tem ansiedade.